Vou trazer um caso agora grave, que é um dos assuntos mais comentados lá na região onde eu nasci, Mogi das Cruzes. É um hospital que sofre por verba já, uma questão de muito tempo, né? De muito tempo, assim como a saúde no Brasil. Mas, sobretudo, é um hospital muito respeitado. Me chama a atenção por isso ter acontecido no SUS, porque eu sei que lá tem profissionais, via de regra, capacitados. Pode tirar a trilha só um instantinho, por favor. Obrigado, Felipe. Pessoas capacitadas, profissionais bem treinados. Em questão de trauma, acidente que acontece na rodovia Mogi Dutra, acidente de trânsito em Mogi das Cruzes, até em outras cidades, em vários desastres que já aconteceram na Serra do Mar, no Caminho do Sol, a Rota do Sol, de Mogi das Cruzes para o litoral de São Paulo, muitas pessoas já foram salvas graças ao atendimento do Hospital Luzia de Pinho Melo, onde, por sinal, meu pai trabalhou. Só que essa denúncia que me chega, o vídeo que me chegou da filha, é de partir o coração. E é preciso de uma investigação rigorosa. Não é por causa do bom histórico. Eu sei que muita gente está assistindo agora e se já teve um problema com o hospital, vai me mandar bate. Você está elogiando o hospital, mas já tive esse problema, já tive aquele problema, como em todos os lugares. Mas não dá para generalizar. Conheço vários médicos, conheço enfermeiros, profissionais que ali trabalham e que fazem o possível e o impossível. Aliás, para ser médico hoje no Brasil, para trabalhar hoje com a saúde no Brasil, é preciso ter amor antes de tudo. Se você não tiver muito amor pela profissão, pela medicina, pela saúde, é difícil trabalhar porque os recursos estão cada vez mais escassos. Coloca a foto da senhorinha aqui. Qual que é o nome dela? Qual que é o nome dela, Zama? Débora. A Débora é a filha. Esse vídeo chega e a Débora conta em detalhes tudo o que tem acontecido. E depois disso, procurei pessoas que trabalham no hospital de maneira extraoficial, que me confirmaram que tudo isso que foi relatado pela filha teria ocorrido. É claro que é preciso de uma investigação interna e policial para saber se o que a dona Glória passou dentro do hospital é verdade. Hoje ela está assim, ó. Infelizmente, o caso aconteceu faz o quê? 2 semanas? Ela chegou no hospital com a mãe e disse o seguinte para os médicos: olha, ela não está conseguindo raciocinar, não está conseguindo fazer uma frase. Todos os sintomas que a dona Glória estava passando naquele momento em que procurou o hospital indicavam que ela estava tendo um acidente vascular cerebral. Ponto. Só que as pessoas que atenderam a dona Glória, que eu não sei ainda nome de médico, ainda não sei. Quem é que a gente mandou para lá, Giva? Quem é o repórter que foi até lá? Leonardo Lara foi lá para colher as informações no local e para, inclusive, ter a versão do Hospital Luzia de Pinho Melo, um dos hospitais referências aqui do estado de São Paulo, né? É um caso que me parece lá isolado, espero que seja mesmo isolado, e que está sujeito de acontecer em todos os hospitais, mas não pode passar sem apuração. Nós temos ali atrás de médicos humanos que erram como todos nós. Só que é justamente numa ocorrência dessa gravidade que precisa ter dupla checagem de diagnóstico médico, exames imediatos, nesse caso uma tomografia, para saber se a dona Glória estava ou não tendo um AVC. Os médicos teriam dito para a filha, tem um vídeo que eu recebi da filha, Osama? Os médicos teriam dito para a filha que a mãe estava, na verdade, com esquizofrenia. Que essa senhora não estava tendo nada grave. Que aquela alucinação, que aquela confusão mental que a dona Glória estava tendo dentro do hospital era provocado por esquizofrenia, uma doença psiquiátrica que nada tem a ver com AVC. Fui atrás de um médico do hospital e ele me disse, olha, esse médico não quis se identificar. Realmente, teria ocorrido esse erro no diagnóstico. São sintomas que confundem muito o médico. Eu falei, ok, confundem. Mas uma tomografia, se realmente ela estava tendo o AVC e se desse para fazer um exame rápido, confirmaria o diagnóstico. Aí vem as explicações. Tomógrafo sempre com problema, disse esse médico que trabalha lá. E teria ocorrido também um erro de enfermagem no manuseio da paciente, ela teria até caído da maca, ficado com marcas e escoriações pelo corpo. E segundo esse médico, tudo isso acontece por causa da falta de estrutura do hospital.
É muita gente precisando do atendimento do hospital e a demanda está muito maior do que eles conseguem suprir. Cadê o vídeo da mãe contando? É um vídeo que parte o coração. Quer ver? Põe no ar, por favor. Eu quero o vídeo da filha, por favor. Isso. Essa é a senhora como ela está hoje. Acamada, num estado muito grave. Olha só, ela chegou com sintomas de AVC, só que diagnosticaram a mulher com um problema psiquiátrico. Cadê o vídeo da filha? São 11 horas da noite. Não, não é esse, gente. É um vídeo em que ela fala. É um vídeo que ela aparece contando tudo o que aconteceu com a mãe. Tem aí, senão a gente vai direto para a reportagem. Então vamos direto para a reportagem para as pessoas entenderem. Minha mãe, ela não tem mais autonomia para nada. Desespero de quem acompanha de perto a piora do estado de saúde da mãe. E a minha mãe tinha uma vida normal, como todo ser humano, cheia de expectativa, uma senhora alegre, tranquila, andava, tinha autonomia, que foi roubada. Pouco antes da internação, Dona Glória esbanjava vitalidade no aniversário de 63 anos. Segundo a família, a dona de casa não tinha problemas de saúde e sequer tomava remédios de uso contínuo. Até que tudo mudou de uma hora para outra. Uma piora rápida e preocupante. Ela nunca mais vai voltar a ser a mesma Dona Glória de antes, ela vai precisar de cuidados 24 horas, ela vai sair daqui sem andar devido ao tempo, né, que ela ficou na instituição hospitalizada, ela não fala, ela reconhece a gente de forma parcial. Amarrada no leito do hospital, Dona Glória perdeu a noção do tempo e tem dificuldade de comunicação. Você sabe que dia é hoje da semana? Que dia? Não, hoje é segunda. Diagnósticos imprecisos, diferentes versões da mesma equipe médica. E a queda à maca, acidente ou negligência? A família acredita que os problemas começaram quando a Dona Glória chegou no hospital. Ela deu entrada aqui caminhando normalmente, tinha apenas uma certa dificuldade para falar por conta da falta de ar. Só que os médicos, em um primeiro momento, disseram que a Dona Glória tinha esquizofrenia, mesmo sem qualquer histórico de doença mental. Apenas 4 dias depois, os exames apontaram que, na verdade, ela teve um AVC. A Dona Glória saiu da ala psiquiátrica, começou um novo tratamento que, segundo a família, já era tarde demais. Todo esse quadro dela justifica, foi por conta do AVC. E tem equipes da mesma instituição que dizem que não, que o quadro dela atual não é justificado pelo AVC, porque dizem que o AVC foi em uma região que não traria para elas sequelas. Os médicos tentaram ainda dar alta, queriam que ela voltasse para casa. A filha não aceitou. A Dona Glória permaneceu no hospital e a situação só piorou ainda mais depois da queda à maca. A filha acredita que a partir dali começou uma série de informações desencontradas. Assistir essas imagens aqui chegam a causar uma repulsa, né, pela situação que ela enfrenta, não por culpa dela, nem por sua culpa. Não, por culpa do hospital, que negligenciou ela como paciente desde a entrada, errando o diagnóstico, mentindo informações consideráveis, como a da queda da maca, onde a enfermagem negou que ela havia batido a cabeça, colocando a vida dela em risco, uma vez que ela é uma paciente recém-AVCzada, teve um sangramento na cabeça. Débora é estudante de enfermagem. Mesmo sem concluir o curso, ela estranhou os procedimentos adotados no Hospital Luzia de Pinho Melo
em Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo. Vamos começar do início. A sua mãe dá a entrada nesse hospital passando mal e quando ela entra por aquela porta, dizem que ela é uma paciente psiquiátrica. Exatamente. Minha mãe entrou tendo um AVC e os médicos erraram o diagnóstico. Diagnosticaram a minha mãe com esquizofrenia e deixaram minha mãe 3 dias na psiquiatria, amarrada e tratando uma loucura que não existia. E ela já tinha tido alguma crise psiquiátrica? Nunca. Inclusive, o médico que admitiu ela na psiquiatria, ele escreve no prontuário sem antecedentes psiquiátricos. E durante esses 3 dias, ela foi mantida à base de remédios fortíssimos, remédios psiquiátricos, e o AVC, que foi descoberto apenas depois, não foi tratado. O que a família esperava é que quando ela entrasse pela porta principal do hospital, os médicos pudessem ter uma noção exata do AVC para começar o protocolo correto. Seriam outros remédios. Exatamente. Quando um paciente entra com todas as características do AVC, a instituição já tem um protocolo de atendimento para esse paciente. E como é que não perceberam? Como que não perceberam? E aí, quando eu pergunto, por que não perceberam? Eles não sabem me responder. E quando não, mas eu quero uma resposta. Nós não somos deuses. Nós não sabemos tudo. Nós somos seres humanos e nós somos falhos. O outro episódio traumático da sua mãe dentro desse hospital foi essa queda da maca. A gente tem esse vídeo dela no chão. A impressão que passa é que ela não compreende exatamente o que aconteceu, mas a gente sabe, foi algo gravíssimo que não deveria acontecer dentro de um hospital que deve prezar pela segurança dos pacientes. Correto. A minha mãe, ela teve uma queda não da maca. A minha mãe teve uma queda com a maca. E o equipamento falhou. Na verdade, minha mãe estava num equipamento que não era. Minha mãe estava repousando sobre uma maca que é de transporte. E não provisória, e não para ficar horas e horas, dias e dias. Exatamente. A senhora leu no documento aqui do hospital que não havia tido uma queda com a batida na cabeça. Só que você, como filha, como profissional de saúde, como alguém preocupada, bastou passar a mão aqui na sua mãe para perceber um galo enorme. Exatamente. Eu cheguei na minha mãe, passei a mão na cabeça, tinha um galo enorme. E aí mudaram o discurso. Não, aí eu pedi para chamar a médica que estava e pedi uma nova avaliação. Quando a médica avaliou, a médica falou, olha, a dona Glória, ela bateu sim a cabeça, ela tá com um galo enorme e a gente precisa ir averiguar aí e pedir exames. E mais do que isso, a dona Glória também havia quebrado a clavícula, que é esse osso aqui, que é um osso frágil, ainda mais em idosos, e ninguém percebeu de imediato. Não, o ortopedista que avaliou, né, o raio-x da minha mãe, ele informou que não havia ocorrido essa fratura e que poderíamos ficar despreocupados, porém a minha mãe gemia, urrava de dor, mesmo não falando, ela chorava muito de dor. A gente observou um edema, né, crescendo, sinalizando, a gente quer uma nova reavaliação e depois de 3 para 4 dias eles decidem reavaliar e realmente vem a notícia, sua mãe está com a clavícula fraturada. Em novembro, quando a mãe foi internada, Débora pediu demissão do trabalho para ficar 24 horas ao lado de Dona Glória. Ela chegou a receber uma autorização especial de acesso ao hospital que foi anulada depois das denúncias de erro médico nas redes sociais. Eu tenho esse documento de livre acesso que eles me deram. Eu vou deixar depois ele aqui escaneado para todo mundo ver. Só que o hospital acabou de me punir. E eu não tenho mais esse acesso livre. Por quê? Porque eu fiz esse caso da minha mãe público. Dona Glória segue internada na UTI sem previsão de alta.
Débora, a nossa equipe tentou conversar com alguém aqui do hospital, algum médico, algum gerente administrativo, gerente técnico. Ninguém vai se pronunciar, mas eles enviaram essa nota oficial que eu vou ler junto com você. O Hospital Luzia de Pinho Melo informa que a paciente está sendo acompanhada na UTI desde novembro de 22. Ela chegou ao hospital após a família constatar um comportamento alterado. Depois da avaliação médica e a realização de exames, o diagnóstico foi de um acidente vascular encefálico e um quadro de insuficiência respiratória aguda. Só que esse diagnóstico aqui demorou muito. Demorou muito. Inclusive, essa insuficiência respiratória, o médico fala que se deu por conta da DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, que o hospital não investigou. Ou seja, não investigou e aí piorou e aí sim teve o problema. Não, eles não investigaram, eles deram alta para minha mãe. Eu que pedi para examinarem o pulmão da minha mãe e aí descobriram o DPOC e por uma pneumonia que ela adquiriu e foi diagnosticada no dia 21. Então, ela entrou dia 14 e no dia 21, 7 dias depois, ela já estava com essa pneumonia que levou a minha mãe a uma insuficiência respiratória grave. Ela pegou pneumonia no hospital, na sua opinião? Na minha opinião, não. Certeza, ela entrou sem pneumonia. Nesta sequência de e-mails, a filha da paciente cobra explicações, expõe a falta de informações concretas e reclama das contradições entre as equipes médicas. Mas nenhuma resposta foi dada. A nota oficial aqui do hospital vai além e diz que a unidade reforça que não procede que a paciente não esteja recebendo a assistência adequada e que segue o compromisso de atender com eficiência e ética todos os pacientes. Em relação à queda à maca, ocorrida também em novembro, a paciente foi socorrida imediatamente e restabelecida ao leito sem fraturas. Ela quebrou a clavícula? Eu tenho um documento da casa em prontuário que houve a fratura da clavícula. Então essa nota oficial aqui está desmentindo o documento que o hospital já te deu acesso. Porque aqui fala sem fraturas. Exatamente, exatamente. Ela tem fraturas documentadas em prontuário fornecido pela instituição. Quem passou o Natal e o Réveillon no hospital quer saber apenas quando poderá fazer planos de ter a mãe em casa novamente. Sua vida parou. Eu pedi demissão, do meu trabalho. Eu tive que trancar estudo. A minha vida tá de cabeça para baixo. Mas você não vai medir esforços para descobrir o que a sua mãe tem, o que a sua mãe passou e que ela possa se recuperar da melhor forma possível daqui para frente. Exatamente. Exatamente. A gente está se preparando para poder receber a minha mãe e tentar minimizar, o trauma dela daqui para frente, que se iniciou desde que ela entrou aqui nessa instituição.